Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui retornamos para o nosso encontro, o encontro semanal da família com Jesus. É um momento muito importante porque nós dedicamos uma hora, um horário de um dia na semana para diretamente nos conectarmos com Jesus. É como se convidássemos Jesus para que ele viesse ao nosso encontro, né? Então ele vem ao nosso lar, senta conosco e, dependendo da nossa posição, permanece conosco, nos amparando, nos ajudando, nos protegendo e nos guiando em nossa caminhada. É bom ressaltar aqui que os pedidos que vocês colocam quando estão assistindo ao Evangelho, estejam certos de que eles chegam até a equipe espiritual, não tem a menor dúvida. E é bom que vocês participem, né? Que vocês se expressem. Participar e expressar também através dos comentários. Isso é muito importante para a divulgação do Evangelho, né? A gente precisa se conectar, se fortalecer e procurar divulgar o Evangelho, porque a humanidade está muito carente de Jesus, carente dos seus ensinamentos. E nós precisamos dar nossa contribuição, por menor que seja. Não esqueçamos o recipiente com água. Essa água é fluidificada durante a reunião pelos guias espirituais, certo? E ingerida com respeito, com muito amor e com muita fé. Isso é de fundamental importância. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. A mensagem é 157. Filho egoísta, mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Registro de Lucas, capítulo 15, versículo 29. É uma parábola que nós conhecemos, né, como o filho pródigo. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas, aguçada atenção, encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno a fim de viver nas estronicices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração da sovinice, contrário à vibração de amor reinante no ambiente doméstico, alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família, invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e de respeito genitor, incapaz de partilhar-lhes o justo contentamento. Este tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre,
por meio da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta, mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Realmente é uma parábola muito conhecida, muito rica, né? E que nos faz refletir sobre as nossas ações, né? As ações do nosso egoísmo, da nossa imaturidade, das nossas posições infelizes diante das situações da vida. Então, meus amigos, vamos agora fazer a nossa prece inicial. Momento de nos conectarmos com as esferas do bem do universo, sintonizando com os benfeitores da vida maior. Jesus, Mestre e Senhor de nossas vidas, estamos nos preparando para o início do estudo do vosso Evangelho e para isso pedimos a vossa permissão para que os guias espirituais aqui estejam a nos envolver, ajudando-nos na compreensão, na reflexão que será aqui realizada. Fica conosco Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, dando prosseguimento, né, ao estudo das virtudes, porque quem está conosco desde o primeiro Evangelho de 2026 sabe que a nossa opção foi exatamente pela relevância, o significado das virtudes na vida humana. Até porque nós somos espíritos criados por Deus e que trazemos em nós mesmos, no nosso íntimo, a essência divina, porque Deus nos colocou todas as virtudes em germe dentro de nós. Tudo que é do belo, do bom, do perfeito, nós possuímos essas potencialidades. Então, hoje, nós vamos fazer algumas reflexões com relação à virtude paciência. A virtude não é fácil de desenvolver, né? Convenhamos. E está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. E é na parte de instruções dos espíritos. É um espírito que apenas assina, espírito amigo. Itens 7 e 8. E o que é que ele nos diz sobre a paciência? É um grande desafio, né? Ter paciência nos dias de hoje, né? Com tanta correria, com tantos desafios. Mas vamos ver o que nos diz o Espírito Amigo. Ele nos diz que a paciência é a qualidade de quem sabe esperar. Há quem diga que é o estado de perseverança tranquila. Quer dizer, perseverar tranquilamente naquilo que você busca, naquilo que você tanto deseja, né? É uma virtude que consiste em suportar dores, infortúnios com resignação, fazendo-nos olhar para o alto e nos coloca acima de nossos problemas, permitindo-nos visualizar sua solução sem atropelos. É esse grande desafio, né? Você está naquela dificuldade, sofrendo, padecendo, a gente tem a sensação que não vai terminar nunca, e você ter a paciência de suportar e de nos voltar para Deus. Quer dizer, quando ele diz aqui, voltar o nosso olhar para o alto.
e a gente se coloca assim acima dos nossos problemas, como ser espiritual, como ser filho do Criador, que tem as rédeas da vida nas mãos, e que assim, nessa posição de nos colocarmos voltados para Deus, a gente começa a ver soluções para aquele problema, para aquela dificuldade que antes a gente não estava vendo, porque estávamos vivenciando os atropelos, as dificuldades, às vezes o desespero, impedindo que a gente visse as soluções, né? Que estavam muitas vezes ali diante da gente. E ele nos diz, o Espírito, diante de certos problemas, pensamos que a solução é nos submetermos à vontade de Deus, aceitando a situação que não pode ser modificada. Quando isso não acontece, é possível usar a paciência como uma virtude ativa que dará serenidade para providenciar a solução de problemas, sem tensões excessivas, permitindo que se saia da situação aflitiva, aprendendo e progredindo espiritualmente. Ele coloca aqui que diante de algumas situações, a gente diz, não, a única solução que a gente encontra, não, eu vou me submeter à vontade de Deus, seja feita a sua vontade. Não espera encontrar uma alternativa, uma solução, assim, de buscar. A gente espera tão somente na vontade de Deus, mas isso nem sempre acontece. E quando isso não acontece, que se usa a paciência, se tem paciência para analisar aquela dor, para analisar aquele conflito, aquela dificuldade, nós podemos encontrar a solução para aquela problemática. E muitas vezes até sem tensões excessivas. E assim, isso permite que a gente saia daquela situação e saia de uma forma que aprendeu e que até progrediu espiritualmente. Em todos os obstáculos por vencer, em todas as sombras por extinguir, a paciência a serviço do coração nos fará perceber que a dor é o veículo através do qual nos regeneramos perante os erros do passado. É difícil, a gente sabe, né? Porque como nós fomos feitos para a felicidade, para a perfeição, quando a gente se vê diante de um problema, diante de uma dificuldade, o que é que a gente quer? A gente quer superar essa situação, né? A gente quer dar assim, ter uma saída para resolver todo aquilo que está nos incomodando. Mas quando a paciência ela está a serviço do coração, está conectado com o bem, a gente termina percebendo que aquela dor, aquele sofrimento foi importante, porque evitou um outro mal, porque nos fez chegar a um tipo de regeneração perante os erros do mundo, do passado, os erros nossos do passado, né? De repente, quando você tem paciência, que você se conecta com o bem, com o coração, aí você vê que aquele momento sofrido, aquele momento de dor, foi um momento em que você se encontrou. Foi um momento que lhe proporcionou reflexões, determinados entendimentos. E é como, por exemplo, o cidadão, ele passa por um sofrimento terrível, ele se vê diante de uma situação que ele jamais poderia imaginar. Ele cai de umas pedras no mar e, apesar de grande nadador, ele não conseguia chegar até a pedra para se agarrar e subir. O mar muito forte, quando ele ia chegando, o mar voltava com ele para trás. E ele já estava exausto.
E naquela situação de dor e de sofrimento, ele tem toda aquela paciência para nadar, para ir até tentar segurar na pedra, né, e subir. Ele disse que a vida dele passou na mente dele, como um filme. Aí ele viu ali a família, ele pensou na ingratidão dele para com os pais, na negligência para com a esposa. Ele percebeu a omissão dele em determinados momentos, a falta exatamente de caridade para algumas pessoas. Ele que se sentia uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa competente, uma pessoa que era um diferencial no grupo ao qual pertencia. Ele percebeu que estava tudo errado, não era nada disso. Que ali ele estava dependendo de Deus, exatamente Deus, cuja relação não era nada boa. Ele não se voltava para as coisas divinas. Até que pescadores chegaram, fizeram tipo uma trança da linha de pescar e jogaram e conseguiram retirá-lo. Muito ferido, né? Ele ficou assim, naquela dificuldade, as dores, né? pelos cortes e tudo. E foi um momento de regeneração para ele. E se regenerou perante os erros do passado, com certeza, de vidas pretéritas, mas os erros daquela presente encarnação sua. Isso é um exemplo que nós nos lembramos, né, agora, mas que se encaixa perfeitamente. Aquela situação difícil de dor e sofrimento em que você revisa os seus valores, as suas ações e busca uma regeneração perante a vida. Mas a gente sabe que a ideia de unicidade da vida dificulta esse entendimento da dor, né? Quando a gente acha que a vida aqui na Terra é só uma, que estamos aqui, passamos aqui só uma vez, isso dificulta o entendimento da dor, porque aí ninguém vai aceitar, ninguém vai compreender que existe aí um resgate, que existe aí uma oportunidade de aprimoramento perante o processo de reencarnação. Mas a gente sabe que nós conhecemos a pluralidade das existências e a lei de causa e efeito, e sabemos que o sofrimento é a oportunidade de resgate que Deus nos concede, né? De resgate, de corrigenda, de reabilitação. E a paciência se encontra em todos esses momentos e nos propicia a serenidade para nos fazer ver que a par do sofrimento há um número bem maior de bênçãos, de dádivas e compreensões que emanam do Pai. Mas a gente nunca pensa nisso, né? A gente, diante daquela dor, do sofrimento, a gente só enaltece aquele momento, só enaltece aquela dificuldade e passa, às vezes, a fazer da vida uma lamentação e não enxergamos as bênçãos, as dádivas que Deus nos concede. O espírito amigo da mensagem refere-se à paciência como também uma forma de caridade. Porque quando perdoamos aqueles que Deus nos colocou em nosso caminho para ser instrumentos de nosso sofrer, é para nos porem à prova da paciência. Olha mesmo, né? A gente nem sempre pensa dessa forma. Que aquele que está ali no nosso caminho, nos deixando, nos colocando nas mais diversas dificuldades e nos convidando a perdoar, né, por algo que nos tenha feito, não estão ali por acaso. Nada é por acaso. Existe a direção divina em tudo. Então, elas não estão ali por acaso, no nosso caminho, mas são instrumentos para que a gente possa pôr à prova a nossa paciência naquele momento difícil, diante daquele que nós temos que ter paciência para compreendê-lo, para perdoá-lo
a paciência de suportar as imperfeições do outro. Paciência para suportar nossas próprias imperfeições e nos perdoarmos também, e para perdoar, suportar o outro, perdoando pelos atos negativos, imperfeitos que nos atingiram. E ele nos diz, no Espírito, somos chamados ao testemunho da paciência em várias situações da vida, seja no trabalho, no comércio, no trânsito, principalmente no lar. Principalmente no lar, porque no lar ali estão não só os espíritos amigos, né, os afetos, mas os desafetos. E na convivência familiar, as arestas são muitas, e para serem eliminadas, podadas, requer muita paciência, né? Afinal, é na família, né, como acabamos de dizer, que estão os desafetos, estão os inimigos de outras vidas, que nós precisamos transformar em carinho, em amor, todos os dissabores que foram vividos, que foram vivenciados outrora. E sobre essa virtude, nós temos aqui um livro magnífico que nós recomendamos a todos. Manual Prático do Espírita. É do nosso querido Ney Prieto Pérez, um espírita muito estudioso, muito capacitado, pesquisador, que elaborou esse livro que vale a pena adquirirmos. É maravilhoso, porque nos instrui com relação às virtudes, inclusive nos dando toda a orientação de como elaborarmos a nossa transformação interior. E com relação à paciência, ele nos diz o seguinte: nesse mundo de hoje, né? Pressa, correria, compromissos, horários, múltiplos encargos, providências a tomar e tantos outros desafios, o trânsito a vencer, imagina, é uma loucura. O relógio sempre a nos atormentar. Como ter paciência, né? Há aqui um item que ele diz: como nos comportar com paciência e mansuetude dentro dessa total turbulência da vida, né? A irritação, a exasperação, o tormento, o desequilíbrio emocional nunca foram tão acentuados como nos dias atuais. Discutimos, perdemos a calma, criamos inimizades, nos incompatibilizamos pela menor razão, no trabalho, em casa, nas associações, nos agrupamentos cristãos. Só vemos hoje brigas e desavenças. Estamos vivendo uma fase muito crítica. Nunca estivemos precisando tanto de paciência e calma como agora. Até parece que todos os nossos valores íntimos estão sendo rigorosamente testados. É hora de definição cíclicas e toda a nossa resistência está sempre colocada em prova. Observemos tudo isso com muita seriedade e extremo cuidado, pois estamos sujeitos a entrar de roldão e sermos arrastados por essa onda planetária. Essa onda planetária que é efervescente, né? Em todos os cantos do planeta, em todas as áreas, né? É uma efervescência, são conflitos terríveis que demonstram ainda nosso atraso moral, ético e espiritual.
A paciência serena, prossegue ele, pacífica sem reações violentas, calma, branda, tolerante, a aceitação tranquila, a vigilância ponderada, são todas as reações do nosso comportamento que poderão mudar essa atmosfera turbulenta do nosso orbe, na medida em que nos conscientizarmos da necessidade das mudanças e por elas trabalharmos deliberadamente. O bom é que ele nos faz a seguinte pergunta. Cada um de nós poderá identificar nos tormentos diários as ocasiões em que deverá aplicar a paciência e a mansuetude. No entanto, ele diz, indicamos a seguir algumas delas. Eu acho isso ótimo, que é um guia mesmo, uma orientação muito, muito significativa. Ele diz que a gente pode trabalhar a paciência e a mansuetude, bendizendo tranquilamente a dor que nos foi enviada, transformando as aflições em calmaria na certeza profunda de que Deus, através delas, realiza em nós as melhores transformações. Aceitando com amor aqueles colocados como instrumentos do nosso sofrimento, convictos de que a eles males maiores provocamos no passado. Fazendo das dificuldades da vida os obstáculos a contornar suavemente, como exemplificam os rios que, circundando rochedos, atingem os vales que fertilizam. Fortalecendo a fé na bondade e na misericórdia do Pai Celeste, entendendo que a duração de qualquer conflito será sempre menor do que as consequências criadas pela nossa maldade, pela maldade dos homens. Evitando no trânsito ou nas ruas as reclamações dos nossos direitos transgredidos pelos outros. Uma atitude serena de renúncia desperta muito mais quem, distraído, não percebeu a infração cometida. Isso aí é um aprendizado, né? Porque temos que ser muito vigilantes para não nos desequilibrarmos. Suportando sem esgotamentos nervosos os climas tensos dentro de casa, recorrendo à prece e à leitura tranquilizante para conseguir o necessário reabastecimento das energias renovadoras. Então, ele dá, né, sugestões, e a gente vê que são sugestões práticas, porque são sobre situações que vivenciamos no cotidiano e que somos chamados a ter paciência, né? Mas que nem sempre percebemos naquele momento do desafio, do conflito, nós não raciocinamos de que é um momento que Deus nos concede para colocarmos em prática essa virtude. E é, sem dúvida, uma virtude, a paciência, e eu particularmente acho muito difícil. É assim, ter vigilância total para que em um momento a gente não se desequilibre diante de determinadas situações, que são situações conflitivas, difíceis, mas que não estão em nossa vida por acaso, certo? Então, meus amigos, fica mais essa proposta de estudo sobre essa virtude que trouxemos hoje e vamos fazer as nossas vibrações. Vamos nos conectar com Deus nosso Pai, com Jesus, emitindo vibrações de amor, de paz, saúde, fé, esperança, perdão, certos de que essas vibrações criarão ondas vibratórias, nos envolvendo e alcançando os nossos irmãos necessitados. Vamos agradecer a Deus nesse momento também pelas bênçãos que nos são concedidas. Rogamos a Deus nosso Pai pela paz entre as nações, pela fraternidade
entre os povos, inclusive em nosso país, que precisa de paz, de entendimento, de perdão. Rogando também pela doutrina espírita para que ela permaneça em sintonia com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Rogamos, Senhor, pelo perdão e concórdia junto daqueles que não sintonizam conosco, por todos os doentes que se encontram nos hospitais, nas clínicas de repouso, nos abrigos, em suas casas, pelas ruas, pedindo para que eles encontrem o lenitivo para suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos um breve silêncio para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Recebei, Senhor nosso Pai, as nossas rogativas e concede-nos as vossas bênçãos, para que, fortalecidos no vosso amor, possamos continuar caminhando em nossa trajetória terrena com fé e esperança. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita, Senhor, a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do Espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que reine assim a paz e o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de paz e saúde. Até breve.